Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Olá pessoal, vamos para o segundo episódio do Crônicas do Palmar. E hoje o episódio é para quem já ouviu aquela famosa frase: não sou mais teu amigo. E sabe o que é curioso? Parece que essa frase voltou com tudo nas eleições, como se a gente estivesse vivendo eternamente o recreio do colégio. Mas será que vale a pena cortar relações de anos só por causa de uma opinião política diferente? Vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, pessoal, vou pedir para que vocês curtem, deixem seu like, compartilhem, ativem o sino das notificações, que o canal Ultra está precisando, tá, pessoal, da sua ajuda aí para se tornar cada vez um canal mais popular. Pessoal, as eleições sempre são uma guerra de opiniões, né? E nessa guerra de opiniões é normal que as amizades sejam testadas. De repente, aquela pessoa que sempre esteve do teu lado tem agora uma opinião diferente da tua e pronto. Parece que o rompimento é inevitável. Vamos tentar entender por que essas divergências afetam tanto as amizades e como que a gente pode daqui a pouco evitar que uma simples diferença de opinião cause esse rompimento. Então, a nossa tarefa hoje qual é? Refletir sobre como preservar as amizades, mesmo quando os pontos de vista são diferentes. E para isso, ao longo desse programa, a gente vai precisar saber o que são o significado das palavras conhecido, amizade, companheiro, opinião e traição. Amizade, para muita gente, é algo que se acredita ser para sempre. Mas, será que resiste ao tempo? Faça uma lista dos seus grandes amigos, como diz a música. Quantos que você ainda vê todo dia? Quantos que tu não encontra mais? E a política, ela tem um jeito peculiar de testar as amizades. Segundo o dicionário Dício, dicionário online, tá? A amizade é um sentimento de afeto, de carinho, de estima e de dedicação que uma pessoa demonstra por outra, sendo que essa pessoa também retribui esses sentimentos. Ou seja, pessoal, olha que armadilha que tem na definição de amizade, né? Tu precisa que as duas pessoas tenham esse mesmo sentimento. Se só uma pessoa tiver, então não estamos falando de amizade, tá bom? E um dos motivos de rompimento são as mudanças de rumo. Amigos que sempre estiveram juntos no mesmo barco, falando no popular, né? Daqui a pouco eles estão remando em direções diferentes. E aí, seguindo a música, né? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Ou seja, será que o sonho daquele teu amigo segue sendo o mesmo sonho teu? Um de vocês dois mudou? Os dois mudaram? Pode ser, né? Porque na questão política e em outras questões também, esses rompimentos se dão pela questão da opinião. E o dicionário disse, mais uma vez, o que ele nos diz? O que é uma opinião? É a demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém, avaliação ou julgamento. Ou seja, o antes amigo se torna ou passa a ser um conhecido naquele momento que ele não está com a mesma opinião que tu. E quem é um conhecido? O que é um conhecido? Conhecido é um indivíduo, uma pessoa que se mantém, com quem a gente mantém relações superficiais. Ou seja, não é o mesmo grau, né? Obviamente, da amizade. Eu estou falando aqui, citando o questionário para dar fonte, mas basicamente a gente consegue diferenciar quem é amigo e quem é conhecido na nossa vida, né? Às vezes, olhar para o passado e para o espelho pode ser assustador. Será que tu te reconhece? E quantos amigos tu perdeu por causa de diferenças que no fundo não eram assim tão grandes? Agora, a gente precisa pensar o contrário também. Quantas diferenças eram tão grandes que o fato de haver uma amizade fazia parecer com que elas não fossem assim tão profundas? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Agora, quando a gente fala em política, e mais especificamente agora eu estou falando das eleições, a categoria mais importante não é a do amigo e também não é a do conhecido, mas a categoria mais importante na política é a do companheiro. Segundo o dicionário, é aquele que participa da vida ou das ocupações de outrem, colega, camarada, companheiro de trabalho, de jogos, de estudo, de campanha política, de partido, de candidato, enfim. Companheiros podem variar com o tempo ou com a pauta. Olha só, políticos que se detestam numa eleição podem estar coligados na próxima. Ou quem estava coligado na próxima pode estar se detestando agora. Isso é a variação do tempo, né? Mas também pode variar de acordo com a situação do local que a gente está. Por exemplo, pessoas que torcem para o mesmo time de futebol se abraçam na arquibancada
e elas podem estar em trincheiras distintas na eleição. São companheiros no time, não são companheiros na eleição. Agora aqui a gente está falando de lugar, né? Agora pensa só, quantos desafios tu e os teus companheiros já resolveram juntos? E quantos desses desafios fazem sentido depois de algum tempo? Será que essas divergências são de fato traições? Quantos mistérios que você sondava, quantos que você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos? Ninguém quer saber. Traição, gente. O que é traição, hein? Ação de trair alguém, perda completa da lealdade, que resulta de uma ação traiçoeira. E aí, o dicionário nos dá um exemplo, né? Perdeu o emprego por traição empresarial. Olha só, a quebra da confiança, para ela acontecer, e isso é óbvio, primeiro tem que existir a confiança. E essa confiança existe quando se é companheiro, quando se está no mesmo barco, quando se está do mesmo lado. Conhecidos e até amigos não têm essa confiança toda. Afinal, com o conhecido a gente tem uma relação superficial. E para haver amizade tem que ter reciprocidade. E se não estamos do mesmo lado, automaticamente não estamos sendo recíprocos, né? A não ser que seja uma amizade tão e tão forte que consiga comportar isso, né? Mas o nosso tema aqui é justamente os rompimentos. Quantas mentiras você condenava e quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Essa questão da traição ela é restrita a companheiros. No caso de uma eleição, são aqueles que estão trabalhando na mesma candidatura. Simples, né? Mas tem gente que não entende. Quantas pessoas que você amava ainda estão por perto? A vida muda, as pessoas mudam, todo o resto muda. Às vezes perdemos amizades valiosas em meio a brigas que poderiam ter sido evitadas, é verdade. Mas o fato é que as opiniões pesam, isso não tem jeito, tá, pessoal? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Afinal, opinião é o quê? É a demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. É uma avaliação, é um julgamento, é feita por ti. Penso em quantas amizades deixamos pelo caminho, por divergências políticas ou por não conseguir lidar com opiniões diferentes. Assim eu peço para todos que reflitam se ainda vale a pena preservar ou o que ainda vale a pena preservar. Talvez aquela conversa difícil possa ser o caminho para recuperar uma relação importante. Eu, por exemplo, fui chamado de safado, de mau caráter, de mentiroso e até de capacho nessa semana que passou. E por quê? Porque não tenho a mesma opinião de alguns amigos. Amigos, alguns desses que eu não vejo há mais de 10 anos. Isso mesmo, uma década sem falar comigo e aparecerão agora para me homenagear, né? Aliás, um deles me comparou ao Pink ou ao Cérebro, não entendi direito. Mas espera aí, se eu não vejo há 10 anos essas pessoas, então se trata de uma relação superficial. É, acho que é, né? E como a gente viu há pouco, se é uma relação superficial, não é amizade, são apenas conhecidos. Tenta entrar em contato com aquele amigo que tu afastou por divergências. Às vezes o que precisamos é de uma boa conversa. No meu caso, talvez não funcione. Acho que não. Mas tenta, mesmo assim. Tá? Tenta você. Nesse episódio, eu espero que a gente tenha refletido sobre as amizades que podem ser salvas mesmo em tempos difíceis. Mas não esqueça que ninguém é obrigado a estar sempre certo. As coisas mudam na velocidade em que nós mesmos mudamos. Antes de concluir o nosso episódio de hoje, tenho 2 recadinhos para você. Um deles, se assim como eu tu tá com vontade de escutar a música lista do Valdo Montenegro, ao ver o nosso episódio aqui citando os versos da música, o link está aqui embaixo na descrição. Vai lá e aproveita e curte esse artista genial da música popular brasileira. E o outro recado é o seguinte, ó. Mais uma vez, não te esquece de curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações aqui do canal Ultra, que a gente agradece, tá bom? Vamos para a conclusão do nosso tema de hoje. Conhecidos, amigos ou companheiros, somos todos humanos. Então, somos passíveis de erro, movidos por opiniões e avessos a traições. Assim somos, principalmente na terrinha onde, como dizem os uruguaios, somos poucos e nos conhecemos todos. Se gostou do episódio, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos e compartilha com aquele amigo que você brigou. Quem sabe esse vídeo não ajuda tu a reacender essa amizade.
e as eleições acabaram, vamos parar de se agredir, porque tá ficando feio, hein? Tá ficando feio e se seguir assim, tem pessoas que não vai adiantar mais gravar vídeo, o caminho vai ser a justiça e tenho dito. Pessoal, até o próximo Crônicas do Palmar.